Queridos, o sofrimento se torna em nada diante da vitória definitiva de Cristo, que está por acontecer, tá? O julgamento dos ímpios e a reunião eterna dos santos com o Senhor, descrita no livro do Apocalipse, do capítulo 19 ao 22, é real, é real. Assim como é real, esta palavra que nós estamos lendo hoje, foi e é ainda hoje, nós sentimos ali. Pérgamo, a igreja fiel, a igreja também dita quando se estuda teologia, diz que em relação ao tribulacionismo, seria a igreja da pós-tribulação, é a igreja que representa os cristãos que vão passar pela grande tribulação. Essa cidade, que era a capital da Ásia Menor, situada a norte de Esmirna, estava ali a residência, conforme eu disse aqui, do procônsul. Era o centro da justiça romana daquela época. Talvez daí a alusão ao trono de Satanás, tá? Também ali se cultuava ao imperador. Havia um templo, como eu mostrei ali, a Roma, e se cultuava o imperador. Eu tenho fotos aqui, que levaram a cabeça do imperador, né? Mas ficou o busto dele ali e as pernas. Ele, tamanho normal, e as pessoas ali que tocavam, elas eram possuídas, se debatiam ali, coisas desse tipo. Quem está falando aqui, a igreja de Pérgamo, é aquele que tem a espada de 2 fios, de 2 cortes. Ele diz, eu tenho a espada aguda de 2 fios, ou seja, corta dos 2 lados. E essa espada, em Apocalipse, capítulo 1 e 16, que é o capítulo anterior, nós vemos que está escrito que é a palavra do Senhor. Então entenda, o Senhor está falando aqui, ele diz aguda, porque certamente corta aonde toca. Aonde ela chega, se a espada é para cortar, não é? Então ela funciona. E o que o Senhor está dizendo aqui, o que Ele quer dizer de 2 cortes, é porque corta tanto quem ouve, quanto quem fala. Corta aí, corta aqui. Corta a igreja, corta o pastor. Corta o castiçal, corta a estrela. Na verdade, o que o Senhor está dizendo aqui, conforme nós lemos aqui, voltando aqui à leitura, Apocalipse 2, verso 12, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Ele está falando, olha, você se prepara, eu sei que aí tem exército, mas eu tenho espada aguda de 2 fios. Irmãos, isso dá uma conotação para nós, que tudo que o Senhor fala, vai se cumprir. A espada corta. Se o Senhor diz, a alma que pecar, essa morrerá, por mais que ele peque por 50 anos, no dia que chegar o momento dele, vai cortar, porque a palavra que o Senhor disse vai acontecer. O que o homem plantar, isso ele colhe. Então, a espada, ela realmente faz acontecer. A palavra de Deus é espada, e ela acontece, ela corta. Ele diz aqui, eu conheço as tuas obras, e onde mora. Nós estamos lendo agora o versículo de número 13. Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, e aonde você mora. E ele diz o lugar onde Pérgamo está. Irmãos, preste atenção que Jesus está falando a uma igreja. Sim ou não? Estão me entendendo? Só que mesmo ele falando a uma igreja que tem o privilégio de ouvir a voz de Deus, mas ela está onde habita Satanás. É o que Jesus está dizendo aqui. Não confunda. Ah, não, eu faço parte da igreja. Tá bem. Como? Que igreja? O que está acontecendo lá? Qual o fruto? Não é apenas se assentar aqui. E retens o meu nome. Olha só. Você está retendo o meu nome. Ou seja, tem o nome de Jesus. Infelizmente, irmão, hoje nós vemos a igreja, pastor Edson, está até fazendo chacotas com o nome do Senhor. Levando o nome de Deus em vão. Está pedindo para Jesus ajudar a calçar o sapato. Ajudar a subir na bicicleta. Sabe uns negócios. Então o Senhor sabe que Satanás é a base. A igreja está ali, ela tem que se manter como igreja, senão Satanás sucumbe à igreja, como sucumbiu. Nenhuma das 7 igrejas da Ásia estão de pé.
Sabe por quê? Primeiro, irmão, duas coisas que o Senhor Jesus fala a todas as 7 igrejas. Eu conheço as tuas obras. Não adianta eu ser aqui e obrar diferente fora daqui. Não adianta ser bonitinho aqui e sozinho na escuridão, na solidão da minha vida, pensar e agir de forma escusa. O Senhor conhece. Ah, mas Deus perdoa. Irmão, eu estou falando que Ele conhece. Agora, a segunda coisa que Jesus fala às 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, o inverso disso acontece. Tem ouvido, mas não ouve. Ouve aqui, chega em casa, começa a brigar com a esposa, começa a falar do pastor, começa a falar do irmão, começa a achar ruim com aquele, começa a falar de política. Age como um desviado, grita, chuta o gato, chuta o cachorro. Revoltado. Ai, meu Deus, esse imposto de renda, não sei. Não adiantou. Ouviu, mas não ouviu. Domingo eu venho de novo, ouço outra vez. O trono de Satanás está agindo com força nessa vida. Mesmo retendo o nome. Ele fala aqui, ó, eu acho interessante, irmão, esse comentário é muito importante. Não negou a fé, mesmo diante da morte de seu líder, que era Antipas. Só que ele diz aqui um detalhe, não da igreja, de Antipas, minha fiel testemunha. O que significa dizer aqui que a Pérgamo daquele momento não era Pérgamo do tempo de Antipas. Antipas foi fiel, mas a igreja agora não era. Não adianta ser da igreja do pastor Ricardo, do pastor Emanuel, do pastor Carlito, do pastor fulano. Não, você vai dar conta da sua vida. Mesmo se eu for fiel, se o pastor Arturo for fiel, não adianta dizer, não, eu conheço um homem que é fiel a Deus, é meu amigo. E daí? Eu conheço as tuas obras. Mesmo assim, irmãos, olha só aqui. Não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vocês viram uma morte. Já imaginou, irmão, chega alguém aqui, qual era a igreja que iria suportar isso? Ah, o pastor Antipas é uma bênção, né? Glória a Deus pela vida dele. Aí chega aos romanos, mata Antipas. Mas isso acontecia no passado, hoje não aconteceria não, a igreja permaneceria fiel. A pessoa dizia, ó, está vendo? Primeiro, deve ser pecado. Aí eu acho que é porque não orou. Ao invés de se manter fiel, assume o lugar de julgamento. Isso quem faz é Satanás. Ao invés de continuar sendo fiel, dizendo, eu serei fiel até a morte. Se Antipas como servo morreu, eu estou pronto a morrer por Jesus. Mas não, eu vou seguir quem dá certo, quem está escapando. Não, tenha como amigos fiéis. Outro sim. Ele diz aqui, ó, mesmo assim, irmãos, tem os seus contras, tá? É tão bonito você ouvir isso, olha só, conheço as tuas obras, tá? Agora, o próximo versículo, veja o 14, o que diz aí, ó. Mas, irmãos, esse mas, sabe aquele negócio assim, eu te amo, mas, eu vou, mas, não, eu como, mas, é o que Jesus está falando, ó, vocês são top, tá? Irmãos, eu fico pensando até hoje, se Jesus não tivesse revelado, isso é muito importante, a João, esses meandros e segredos que nós estamos tomando conhecimento hoje, eu e você, vem cá e fica aí mesmo, você também é em casa. Aliás, você que está em casa é interessante, né? Às vezes eu vejo 10, 40 pessoas e só 2 likes, tem alguma coisa errada aí, né? Você gostou, acostuma a valorizar o que você gosta, tá? O que você faz no celular reflete o que você faz com a sua esposa, com o seu filho, com a sua vida, com o seu dinheiro, com a tua igreja. Bom, deixa isso para lá. Vamos lá. Mas algumas coisas tenho contra ti. Irmãos, às vezes nós, se fosse perguntado aqui hoje, das 7 igrejas da Ásia, vamos ser sinceros, tá? Mas é uma retórica, não responde para mim não, responde para você mesmo. Qual igreja você ia querer congregar? Esmirna? Igreja pobre? Uma cidade rica? Que vergonha você entrar lá e sair. Ou ia querer Laodiceia? Bonita, imponente. Essa dá gosto.
né? Será que, vamos dizer, se fosse nos dias de hoje, seria loucura de algum crente passar e ver, sabe aquela igrejinha, uma feinha que tem ali? Seria mais ou menos isso. É que não acontece hoje, mas naquela época acontecia mais ou menos assim, né? Não, eu sou daquela igreja bonita, sabe aquela igreja grande? Não, tem uma igreja, sabe que é do lado do cartório ali? Se tirar daqui, botar ali. Não, mas essa é uma conjectura, tá? Só que Jesus está deixando bem claro, ele conhece do número 1 ao número 7, da primeira igreja à última igreja, porque o que vale não é o lugar, é quem eu sou. Tem gente que foge de um lugar para outro, porque arruma encrenca, mas vou dizer, já pensou se a encrenca não é você? Outro dia aconselhei um cidadão, um homem, que estava entrando no quarto casamento, ele estava revoltado com mulheres. Eu fiz uma pergunta que não poderia deixar de ser feita. Você já se perguntou se o problema não é você? Sabe por quê? Porque o humilde nada lhe atinge. O grato, ele agradece a Deus por tudo. As orações dele são com ações de graça. Ele sorri diante da morte, assim como Estevão, como Paulo, como Jesus. Então Jesus disse, eu tenho algumas poucas coisas contra ti, viu? É pouquinha. Mas o resultado você vai ver. Se a minha palavra voltar, olha só. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Irmão, Balaão ensinava montar cilada. Sabe aquele crente novo quando aceita a Cristo, que chega? Alô, você é dessa igreja? Eu sou. E o que você me diz aqui? Sei lá, descobre você. Balaão. Já matou a esperança, já ensinou a procurar errado, já deu nome a quem deveria. Lá tinha lá. Por quê? Ensinava a armar cilada entre o povo santo. E mais, sabe aquele negócio que, eu não sei se tem hoje, eu não lembro, eu sou da década, do milênio passado. Mas acho que é isso mesmo. Eu não sei se existe esse negócio ainda, irmão. Eu vou falar. Bora. Ai. Sabe aquele negócio nada a ver? Tem até um hino, irmã Nilda, a irmã que compôs esse hino e canta, lembra muito a senhora, sabia? Tem nada a ver, né? Nada a ver, não, depende. Ou seja, irmão, é o relativismo. Escuta, mas eu não posso ir na igreja lá, com o meu boné lá do CPC, né, CPC, com a caveira? Pode, nada a ver. Mas como é que você entra num lugar sagrado? Vai na presença do juiz assim, para você ver se não come couro na orelha. Mas o que tem eu ir com uma roupinha que eu abaixo assim, e o juiz vai ficar vidradão? Meu corpo, minhas regras. Entra lá para ser ouvido. Vê se consegue. Vai na Turquia, em Istambul. Veste aquela roupinha que a gente vê aqui. Por quê? Porque as regras de lá é regra de cidadão. Não é regra para ladrão. Mas é que o meu país é o Brasil. Mas o teu lá é o céu. Tenho contra ti. Tem sempre os Balaão para o meio. Mas que bobeira, viu? Sinceramente, o pastor pegar no pé. Tudo que é de boa fama, de boa índole, façam isso, vistam isso, pensam isso. Trajem com honra, andem com honra, comprem com honra, paguem com honra, falem com honra. Irmãos, há uma palavra hoje que eu já vi alguns filhos de cristão por aí, tá? Até a tradução. Quem lembra da época da tradução? Versão brasileira, Herbert Richards, né? Você vai ver o mesmo filme traduzido por A.C. Sampaio, Herbert Richards. Hoje é traduzido por um grupo lá, com todo respeito, mas é carioca. Coloca a cada 10 palavras, 20 é palavrão. Aí vem alguém falar, pastor, o que é isso? É coisa do filme. Não, eu assisti antes na outra versão. É porque o mal vai vencendo. Os nossos jovens vão tomando lugar onde não deveriam. E o lugar deles é de aprender, não é de ensinar.
Não entra no problema de Salomão. Nós temos, irmãos, que ser fiéis, tá? Temos que ser fiéis. Então, eu tenho contra ti, eu tenho lá a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Eu quero só fazer um comentário aqui, tá? Mas a base é essa palavra, não vem dizer que sou eu não, tá? Irmão, como é que eu, como igreja, eu vou fornicar com idolatria? Não sabe ainda o que você dizer? Então vou dizer. Festa junina, para que é? Não é para ídolo, não? Ou será que é São Pedro, Jão, aquele negócio todo, não é não? Não, mas nada a ver, pastor. Vamos fazer uma festinha para as nossas criancinhas, aí vamos pintar. Halloween. Que Deus é aquele? O Deus da morte. É Santa Muerte, que entrou, saiu do México, de Tijuana, e entrou nos Estados Unidos da América. Não, mas não tem nada a ver. Mas foi só uma... como é que é o nome agora? Um nome tão bonito, mas esculachando. É Vandinha. Irmão, como é que uma mãe me faz um aniversário e coloca lá teia de aranha, símbolo da morte, roxo, a vocação ao mal? No condomínio onde eu moro, eu vi uma menina. Eu não vou mais além, vou só ficar nesse pedacinho aqui, porque é triste, vão achar que é petulância minha, mas é a palavra de Deus que me leva a dizer essas verdades. A menina vai, vamos, pegou o cabelo, fez assim e saiu para o meio da rua, ai não, mas tem que ser mais assustador. Se fazendo comum, aí depois não sabe por quê, porque aqui, irmão, Deus deu livramento em São José dos Campos, talvez vocês nem saibam. Enquanto as irmãs oravam 24 horas na semana passada aqui, Deus dava livramento. E um deles tem uma das membros dessa igreja, que é professora, a irmã Elisete, que na escola dela a polícia achou, vinha levantando dados. Esse ano estava tudo pronto, 2 eram daqui de São José, iam comemorar o aniversário da morte daqueles loucos que fizeram um atentado contra alunos da escola, que mataram aquelas crianças, iam fazer também aqui em São José. É a oração, irmão, quando nós decretamos. Eu não estou inventando coisa não, isso é oficial. 2 jovens foram presos das nossas escolas aqui, desrespeitando professores. Sabe o que é isso? É porque a mãe põe seus anéis no dedo, suas graduações, que isso é muito bom, irmão. Faça assim, meninas, estudem sim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como é que alguém tem filho para depois deixar a babá, a TV, cuidar? Tenho contra ti. Você está deixando Balaque em forma de TV, em forma de programa, em forma muitas vezes do progressismo, cuidar e lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Teu filho, nossos filhos são herança do Senhor. Mas não, mas está tudo bem na igreja, mas eu tenho contra ti isso. Mas não parou por aí, né? Acaba se prostituindo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nas igrejas da Europa, é que o tempo não dá, irmão. E apesar que hoje foi passado na hora certa para mim. Mas é que o trecho é muito grande. Nas igrejas da Europa, irmãos, os jovens hoje brigam com seus pastores. Eu aconselhei nessa viagem mais uma vez 2 pastores numa luta frenética. Principalmente aquela cidade que é uma praga para a humanidade, irmão, França. Mas eu disse, ora, declara que é do Senhor Jesus. Portugal, que é uma calmaria, os jovens dali, chega simplesmente assim, sabe, eu estou falando um fato ocorrido. Chegaram, escuta, eu vou sair hoje com a sua filha, onde podemos dormir na casa de vocês ou ela dorme na nossa casa? Para quem, um bom entendedor, poucas palavras bastam, né? Que idade tem a menina? 13. E o rapaz? 12. Vai casar? Vai não. Vai fazer o quê? Estragar uma vida, mexer com sentimentos, alterar os caminhos da história, traçar várias rotas para depois não saber para onde vai, amo aquilo, não amo aquilo, como é que eu faço? Sexo antes do casamento é prostituição, mas por quê? Porque já vem, vai acostumando, vê um filme, vê outro, vê uma nudez aqui, acolá, lê aquilo, aqui, aí vai se tornando comum, vai para uma balada e fica lá. Irmãos, eu me lembro ainda com tristeza, mas não melhorou não, saiu de João e virou João. Quando uma música, irmãos, uma criança, eu vou falar porque é público, me perdoem.
E eu via as crianças, é um grupo que se dissimulou hoje aí, que alguns até se dizem cristão, né? Não sou, mas boquinha da garrafa, aí você viu umas criancinhas de nada, as menininhas aprendiam a andar, tirava a fraldinha assim e começava lá. Coisa mais feia. E o que gerou? Gerou essa louca que hoje representa as mulheres do Brasil, que faz vergonha, a gente passar vergonha no exterior. É produto, e o Senhor diz: tenho contra ti. A igreja, irmãos, está aqui para protestar, para ser luz, sal da terra, luz do mundo. O Senhor disse: eu tenho contra ti. Parece que Satanás havia achado uma maneira de fazer os irmãos de Antipas esquecer dele, desfazer da fidelidade que ele havia pregado. Sabe, irmãos, parece que hoje o nosso adversário encontra lugares de tirar o que os nossos pais na fé plantaram de realidade, que trouxe o evangelho e a transformação ao mundo. Era o que estava acontecendo em Pérgamo. Antipas havia entregado a sua própria vida, e agora parece que os irmãos não estavam dando valor. Muitas vezes pastores entregam suas vidas, irmãs que tiram 24 horas, tempo do seu trabalho, de cozinhar. Vai ter a oração aqui da madrugada. O Mateus agora há pouco disse para mim: eu vou chegar atrasado, pastor, porque eu estou no trânsito aqui, vindo de Taubaté. Se esforça, vem, ora. Mas parece que vem outro e diz: depende. Tenho contra ti. Valoriza teus irmãos, valoriza a luta de quem está lutando por você, quem está estendendo as mãos, quem plantou uma semente da tua mãe, do teu pai, dos teus avós. Senão, não nos encontraremos nos céus. Além de tudo isso, Wellington, se nós agirmos dessa forma, não vamos encontrar lá o avô, não. É por isso que você está aqui, para valorizar o que ele lá atrás plantou. Havia também ali infiltrados, irmãos, tá? Os que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Está escrito aqui, ó, nicolaítas. Os nicolaítas, irmão, era o mesmo problema dos de Éfeso, tá? Só que em Éfeso, eles resistiam aos nicolaítas. Eles colocavam à prova. Tá? O que eram os nicolaítas? Destruidor de povo. Sabe aquela sementezinha que chega? É assim, ó, eu vou dizer uma coisa. É o famoso fake news. Agora nós estamos entendendo melhor o fake news. Mas isso sempre houve, até no meio da igreja e no meio do político. Mas na política tem muito. Chega assim e fala: pastor Gildemar, eu fiquei sabendo que vai sair uns 15 irmãos da igreja, tudo chateado. É um fake news, chateado com o pastor. O irmão Paulinho, você não sabe o que o irmão Paulinho fez. Aí o doutor: olha, você escutou, o irmão disse que o irmão Paulinho está em pecado. Não. Aí depois, quando chega, chama a pessoa ali, bota sentado: meu irmão, o que foi que o irmão Paulinho fez? Não, eu falei: você não sabe o que o irmão Paulinho fez, eu não disse nada. É nicolaíta, é opressor do povo de forma indiscreta. Ele joga uma semente, um olhar, uma palavra, um talvez, um será, para ver naufragar. Quantas famílias estão acontecendo? Acontece isso, irmão. E o Senhor diz: eu tenho contra ti. Tá? Eles pregavam um cristianismo liberal. Tá? Tinha que ser liberal. Podia comer comida sacrificada aos ídolos, não tinha problema nenhum. Ensinava que o sexo antes e fora do casamento não era pecado. Éfeso não tolerou, mas Pérgamo tolerava. Não deixa. O que tem? É nosso irmão. Corrige. Jesus dá uma ordem. Estamos chegando aqui ao final. Arrependam-se. O problema não é o nosso pecado, é não se arrepender do pecado. O Senhor fala: arrependam-se. Se isso não acontecer, vocês vão ser tomados de surpresa pelo cumprimento da palavra da minha boca. O Senhor diz isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aos vencedores de Pérgamo, nós já lemos aí, o Senhor promete uma ceia particular. O que significa dizer que nem todos serão igual. Pastor, mas está escrito que a grande ceia é para todos. Sim, mas não sei se você compreende. Sabe quando é assim? Você tem amigos e amigos. Mas com Jesus não acontece não. Ô bobinho, lê a Bíblia. Jesus falava para multidões e amava todas elas.
Mas ele tinha 12. Dos 12 tinha 3. E dos 3 um era mais chegado. O Senhor está falando aqui, ó, nós lemos aqui, ó, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho interessante, irmão. Por que não fala aqui? Ele não está falando para Pérgamo, não é? Ele não deveria falar o que o Espírito diz à igreja. Mas o original fala às igrejas. Ou seja, eu estou apontando o erro de vocês, mas eu quero que vocês saibam das outras também. Outro dia alguém falou para mim: pastor, por que o senhor fica às vezes fazendo comparação com outras igrejas? O senhor não gosta? Eu falei: não, é porque a igreja precisa saber. Se eu deixo você sem saber, de repente você sai daqui, morre em outro lugar, vai dizer: ah, se alguém tivesse me avisado. Ou talvez morra aqui dentro mesmo, porque vai se juntar a Laodiceia, ao invés de se juntar a Filadélfia, de se juntar a Esmirna. Ao invés de ser fiel até a morte, vai lutar com o Senhor. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Isso aqui fala de ceia. E dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ou seja, é uma pedrinha personalizada. Imagina você aí uma credencial. Irmãos, é Jesus que está falando isso. Alguém fala: não, eu só quero chegar no céu, vai ser tudo igual. Irmão, escuta aí, vai ter festa? Vai ter o vendedor de pipoca lá. O que é que você vai querer ser? Vai querer ser o vendedor de pipoca? Me entenda o que eu estou dizendo aqui. Porque está escrito, a uns ele fala: darei a sentar no trono, a outros será a coluna, a outros darei a comer da árvore da vida, a outros darei um novo... Ou seja, você vai ser, sim, Deus é justo, e Ele certamente efetuará a justiça. Essa é a notícia à igreja de Pérgamo. Onde estava o procônsul, onde os problemas de Roma eram tratados, onde se resolvia tudo, a igreja achava que sabia de tudo. Não adianta somente ser igreja. E outro dia eu falo melhor para vocês, vou falando ao longo desse tempo, irmão. Não adianta, o Senhor fala a toda a igreja: ah, mas pastor, o Senhor falou que é problema aquilo, mas lá o Senhor se apresenta. Irmãos, todas as igrejas da Ásia estão destruídas. Um avivamento passou, irmão, na Europa. Nos Estados Unidos, na rua Azusa, pessoas caíam, eram tomadas. Cadê? O importante não é o avivamento, não é o oba-oba, não é o pula-pula, não é o falar em língua. Isso faz parte. O importante é ser fiel até o fim. O importante é ter vida e ganhar a coroa da vida. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe, queridos irmãos. Vamos nos colocar.